Pessoal, vou passar para vocês hoje a aula extra que vocês pediram, tá? Referente a alguns equipamentos. Então, eu coloquei nos slides os equipamentos necessários, tá? Para abrir uma assistência técnica, tá bom? Que é os equipamentos básicos. E coloquei uma faixa de preço, tá bom? Tem equipamentos que varia. Por exemplo, uma fonte de alimentação digital, a gente, manutenção de celular, uma de 350, 200 reais, tá bom. Só que essa fonte profissional, ela chega até 15 mil reais, entendeu? Então eu coloquei um valor, mas a gente vai falar sobre um por um. E sobre as peças e componentes também. Bom, eu vou iniciar os slides aqui para vocês, para a gente já iniciar, para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Bom, coloquei até a foto aqui, ó, na abertura, tá? De uma bancada, do meio sinusite, que atacou eu aqui, e pior que eu vou conversar com as pessoas nos lugares e as pessoas ficam de longe, achando que já é o corona. Ó, pessoal, aqui é uma bancada, tá vendo? Ó, arrumadinha, organizadinha. Esse tipo de bancada, pra gente que trabalha com manutenção de celular, quanto mais organizado for, melhor. Nossa, eu já fui em cada assistência técnica que, vou falar para vocês, chega a dar desgosto. Porque, nossa, uma bagunçaiada. Uma vez eu fui levar uma peça só para um amigo meu, né? Para ele tirar uma dúvida que eu estava medindo, estava dando uma voltagem, e levei para ele para tirar uma dúvida. Na hora que eu cheguei lá, eu falei para ele, oi, vim buscar a peça aí. Nossa, a hora que eu vi a bancada dele, teve que revirar tudo para achar. Então, quanto mais organizado a gente puder deixar a bancada, é melhor, tá? Não para gente mesmo e até mesmo para um cliente, tá? Porque a gente tem que dar acesso. Geralmente, a assistência técnica fica separada, né? O ambiente que atende o cliente, né? Separa do ambiente da técnica. Mas, às vezes, o cliente tá na tua assistência técnica. Deixa eu dar uma olhada lá como que tá, entendeu? E ele quer entrar, você não vai falar para ele, não, você não vai entrar na minha... Infelizmente, a gente tem que autorizar, né? É como se fosse um restaurante, quer ver a cozinha? Você vai lá conhecer. Então, às vezes, ele quer dar uma olhada, ou até mesmo você quer chamar ele para mostrar algum outro defeito, e está tudo aquela desorganização, tudo desorganizado. Então, isso eles levam muito em consideração. Bom, a aula de hoje extra que eu vou passar para vocês, os equipamentos necessários para uma assistência técnica celular, tá? Vamos lá. E também as peças para reposição no mercado, tá bom? Qual que é a diferença entre elas? Porque hoje a gente acha vários tipos de tela. As original, não original, em céu, babá. Então eu vou explicar uma por uma, tá? O principal de uma assistência técnica, ó, é o ferro de solda. Então a gente tem que ter um ferro de solda. Vou passar para frente, mas vou voltar só para vocês entenderem. Tá vendo essas fontes de alimentação retrabalho? Também é essencial. Mas tá vendo que umas uso ferro de solda? Mesmo que eu comprar ela com o ferro de solda, eu prefiro usar o ferro de solda assim. Por quê? Um ferro de solda assim, ó, varia na faixa de 15 a 50 reais. E uma estação dessa daqui, ó, é na faixa de 350. Então, ficar utilizando muito essa estação só para usar o ferro de solda, eu não gosto. Eu prefiro estar usando o ferro de solda. Já aconteceu comigo de eu queimar um aparelho desse utilizando o ferro de solda. Então, eu prefiro utilizar, quando eu precisar do ferro de solda, eu utilizo o ferro de solda separado. Tá? Até mostro para vocês aqui, ó, que o meu da minha mesa, ó, tá? É separadinho. E a estação de retrabalho, eu só uso para retrabalho, ar quente, essas coisas, tá? Tendo ferro de solda, a gente automaticamente tem que ter também o estanho, né? A gente tem que ter a pasta de solda, tá? Para facilitar a remoção da solda e até para facilitar a soldagem, né? Até para a estação de retrabalho é muito usada. A gente tem que ter um sugador, tá? Aquele para sugar a solda.
e a gente tem que ter também uma esponja. Pessoal, lembrando que quando a gente for ter as aulas práticas, a gente vai ver tudo isso daqui na prática, tá? A gente vai usar o ferro, vai usar o sugador, vai usar tudo na prática. Mas é que vocês me pediram aí uma aula extra, então eu estou passando para vocês o que é o essencial para abrir uma assistência técnica. Então a gente tem que ter o estanho, a pasta de solda, o sugador de solda. Existe também uma corrente, não é metálica, nossa, eu esqueci o nome, que ela faz também uma limpeza da solda, tá? Só que ela é desse tamanhozinho assim, ó, custa uns R$80, então praticamente quase ninguém utiliza, tá? Depois eu vou lembrar o nome e eu falo para vocês. É estanho, é uma barrinha de estanho que você passa em cima da onde você soldou, ela suga. Então, mas geralmente a gente vai utilizar o sugador mesmo para sugar a solda que está em excesso na peça. Porque a gente não pode deixar, pega uma placa no celular, na hora de soldar, deixar aquela bolona, aquele pedação de solda em cima. Então, não, a gente tem que deixar certinho. Então, a gente usa bastante sugador, tanto para tirar, quanto depois para a gente deixar certinho, tá? Então, ferro de solda, essencial ter um, bom? Foi o que eu falei. Voltando, vamos agora para estação de retrabalho. Eu recomendo a da Yashun, tá? É a melhor que tem. Tem várias marcas. E vocês reparam que tem ela com o ferro de solda e também existe ela para vender só o ar quente, sem o ferro de solda. Às vezes vocês encontram essa daqui mais barato, tá? E tem ela também com o ferro de solda. Pessoal, outra coisa importante que eu esqueci é pegar sempre ferro de solda com esse bico aqui, ó, bem fino, tá? Porque tem alguns ferros de solda que esse bico ele é bem mais extenso. A estação de retrabalho, ela tem na faixa de preço de 350 até R$1.000, tá? Essa faixa aqui eu peguei no Mercado Livre, tá bom? Mais ou menos uma faixa de preço. Então, tem ela dessa forma aqui, tá? E tem ela dessa forma aqui. Muita gente chama ela de estação de ar quente, né? Mas o nome dela verdadeiro é estação de retrabalho. Muita gente usa ela para tirar tela de celular. Ela não é feita para isso, mas a gente usa muito para isso. Por quê? Porque aquele aparelho, eu nem coloquei aqui, aquele aparelho que é o separador de tela. Eu nem coloquei aqui porque ele é um aparelho à parte. Entendeu? Ele é um aparelho caro, na escola tem, a gente vamos ver ele também, mas ele é um aparelho caro e geralmente a gente não utiliza ele. Geralmente utiliza ele também só para quando vai separar o pote do LCD, não para retirar do celular, tá? Para retirar do celular a gente utiliza estação de retrabalho mesmo. A gente vai ver muito, porque ela vai de 100 a 1000 graus. Então a gente vai ver quanto que é o grau certo também, que a gente não pode jogar lá 1000 graus e colocar na placa de um telefone. Ela é muito utilizada na troca de componentes das placas, mas vai utilizar ela muito mesmo na troca de tela, para ajudar a soltar, tá? Tem essa fita Crepton. A fita Crepton, ela é essencial por quê? Porque essa fita Crepton, ela serve para ela isolar a área que a gente vai soldar. Por quê? Porque ela aguenta um calor de até 1000 graus. Então, se você esticar ela e colocar o ar quente 1000 graus, ela não vai derreter, não vai fazer nada. Então, ela é muito útil para a gente poder isolar em volta da área que a gente vai soldar. Para quê? Para a estação de retrabalho, o ar quente acabar não retirando outros componentes que está em volta, tá? Então, ela é muito utilizada também e ela é uma fita cara, tá? Ela não é uma fita barata. Tem gente que usa manta de chumbo, tá? Tem também a manta de chumbo, só que eu prefiro a fita Crepton, que a manta de chumbo ela é bem mais cara e ela só utiliza uma vez, acabou. A fita Crepton também. Mas eu prefiro a fita Crepton porque eu isolo mais em volta mesmo, só da onde eu vou fazer a solda. E também existe o fluxo de solda. Ó. Quando vai usar a estação de retrabalho para soldar algum componente na placa, às vezes a gente pode utilizar sim, tá?
a pasta de solda, para soltar por exemplo, vamos aí, soltar um conector de carga, usar a pasta de solda, mas também outros componentes, a gente às vezes precisa usar o fluxo de solda. O fluxo de solda, ele é determinado somente para essa máquina, somente para a estação de retrabalho. Você não pode utilizar o fluxo de solda aqui pera aí, pessoal. Aqui no ferro de solda, tá? No ferro de solda é só a pasta para soldar. Já na estação de retrabalho no ar quente, você pode utilizar o fluxo de solda, tá? E também você pode utilizar a pasta. Eu gosto de usar bastante a pasta, porque a hora que vai soltando o componente, eu percebo que ela começa, tipo, sabe, começa a derreter, começa a estralar, que você vê que ela esquenta, né? Você vê que ela tá fervendo, do que usar o fluxo de solda. O fluxo de solda tem que dar muito cuidado também, porque ele se espalha, como ele é um líquido, ele se espalha pela placa, tá? Mas a gente tem que ter também, porque dependendo, às vezes, na hora de soldar um microfone, ou na hora de soldar essas peças mais na placa, é necessário o fluxo de solda, bom? Então, a estação de retrabalho é outro equipamento essencial. Tanto faz vocês comprarem assim, tá? Quanto assim. Foi o que eu falei para vocês. Vai de gosto de vocês. Tem muita gente que prefere usar esse ferro de solda mesmo aqui, tá? Eu não prefiro porque já aconteceu comigo. E eu não sei se queimou porque tinha que queimar ou se foi por causa disso. Eu sei que eu estava utilizando o ferro de solda, eu tinha acabado de utilizar o ar quente para soltar a tela. Depois peguei o ferro de solda, desliguei o ar quente, peguei o ferro de solda, ressoldei o conector de carga com o ferro de solda. A hora que eu fui para o ar quente novamente, ele já não soltou mais o ar quente. Então, ele queimou a resistência. Aí eu tive que comprar outra. Então, por isso, eu evito. Então, eu prefiro usar o ferro de solda e essa máquina estação de retrabalho. A minha também vem. A minha é essa daqui, ó, igual da escola. Também vem com ferro de solda, mas eu prefiro utilizar ela só para o ar quente. Tá bom? E tem a opção de comprar ela assim também. Tá bom? Então, para quem vai utilizar o ferro de solda assim, pode estar comprando ela assim, ó. Sai um pouco mais barato. Só o ar quente. Se precisar do ferro de solda, separado. Vamos lá. Espera só um minutinho, pessoal. Eu não sei se é no grupo que... Não é. Ó, outro essencial, multímetro digital. A gente vai aprender a usar ele também. E tá vendo que existe ele também, ó. É o multímetro analógico. Muitos técnicos, quando os técnicos, os mais profissionais, gostam dele analógico, tá? Que a medida dele é bem mais exata que a digital, tá bom? Mas isso é mais para quem faz manutenção diretamente em placa, tá? Se especializa em manutenção de placa, na placa principal mesmo. Por que a gente usa do básico, tá? Esse multímetro aqui, ó, o da escola acho que é igual esse daqui, ó, tá? É essencial. Tem esse daqui que é o mais baratinho, tá bom? Então esse daqui a gente vai medir voltagem. Ah, tem que trocar o conector de carga. Primeiro eu vou ver se está chegando energia mesmo, se é o conector de carga, então eu vou ver com ele. Depois que eu troco, vou medir para saber se realmente está passando a energia correta, vou medir a bateria. Então, ele é essencial, tá? A faixa de preço dele, esse daqui mais simplesinho, é R$15. Esse daqui dá para a gente utilizar, ótimo, tá? Porém, eu gosto desses outros modelos aqui, ó, por causa do bip. Esse não dá bip, esse numera. Esses daqui já dá o bip. Bip! A hora que uma fonte, a hora que um polo se encontra com o outro, tá? Então, a gente usa muito a escala de bip para saber se um diodo tá chegando energia em tal lugar, se está funcionando. Então, eu prefiro esses daqui, ó. O da escola é igual esse daqui, tá? É marca, acho que Yachun também, é uma marca ótima também. Vocês vão encontrar ele na faixa de preço de R$30 a R$500, tá?
Tem esses aparelhos aqui também que são profissionais, que são bem caros. Tá? Mas pra gente, pro que a gente vai utilizar, esses daqui tá ótimo, tá? Se alguém preferir, acha esse daqui também, não é muito caro também não. Ele é analógico e ele faz a mesma medição que esse daqui, tá? Porém aqui você tem que dar uma estudadinha melhor. Aqui eu coloco numa tomada 110, ele já mostra 127 volts. Aqui eu já tenho na escala lógico, tá? Então, 95% dos técnicos em manutenção de celular usa esse modelo digital, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês verem que também existe um modelo desse analógico, tá? O analógico foi o que eu falei, a precisão dele é mais preciso. Quem fosse especializar em troca de componente da placa do telefone mesmo, CI de memória, CI de processador, aí geralmente eles gostam de utilizar o analógico, porque a medição é mais exata. Bom, pessoal? Ó, outro essencial, fonte de alimentação digital, tá? Eu recomendo ou a Yachun ou a Hikari. Na escola a gente usa essa daqui, ó. Acho que é a Hikari que tem na escola, tá? Mesma coisa, tanto faz. Ela varia de R$350 o valor dela. Essa daqui também vai até R$30 mil, eu já vi. Por quê? Porque cada uma tem uma voltagem. Essa que nós utiliza até 12 volts. A gente nunca vai utilizar 12 volts. Por quê? Porque o celular é no máximo 5 volts uma bateria, ou a corrente interna dele é no máximo 5 volts. Então, esses aparelhos aqui, a gente compra menor escala dele é 12 volts. Bom? Chama fonte de alimentação digital. Ele serve muito para dar um choque na bateria ou para a gente ligar o aparelho sem a bateria. Eu quero ligar o aparelho sem a bateria. Então, eu vejo a voltagem da bateria, coloco a voltagem da bateria aqui e ligo o celular. Lembrando que aqui do lado direito do visor é a voltagem que eu estou aplicando na placa. E do lado esquerdo é a voltagem que está indo e retornando. Então, por exemplo, se eu ligar na bateria para dar um choque, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou começar com a bateria está zerada, eu não vou colocar 4,5 volts. Então, eu coloco 1 volt aqui. Aí eu venho aqui e acompanho aqui, vai começar a subir, tá? E outra coisa, se acontecer da placa estiver em curto, assim que a gente for ligar o celular, ele acende um bipinho aqui, ó, uma luzinha vermelha. O equipamento não faz nada, acontece nada com o equipamento, mas ele alerta que existe algum curto. Tanto pode ser na placa, quanto pode ser na bateria, tá? Às vezes também para dar choque em bateria, eu gosto de usar esse daqui, ó. Vendo? Ó, tem até um aqui do meu lado, ó. Tá? Que é um carregador universal. Ele pode ser utilizado também. Aqui também na fonte de alimentação digital, tem que ficar também esperto, porque a hora que vai dar o choque na bateria, não pode deixar direto, não. Entendeu? É coisa assim. Eu já vi já vi assistência técnica que dá choque até mais ou menos carregar a bateria. Isso não pode, danifica a bateria, mas danifica mesmo, estufa, tá? O certo é a gente dar um choque até ela pegar a medida de 2,5, que é o essencial, ela começar a carregar no celular. Aí a gente põe no celular e carrega. Por isso que eu gosto de usar mais o carregador universal. Mas às vezes, quando a bateria também está em curto, não está funcionando, eu uso esse aparelho aqui para dar um curto nela, tá? Ligo ela, as duas do mesmo positivo e pum, só rela, só encosta. Vai dá aquele apito que entrou em curto, aí a bateria volta e ressuscita. Só que lembrando, pessoal, quando for fazer isso, tem que deixar claro para o cliente, tá? Ó, eu vou dar um choque na sua bateria, não adianta, gente, eu já vi técnico que fala assim, tem que trocar a bateria. Aí o cliente paga o valor da bateria nova, ele vai lá e só dá um choque na bateria e entrega para o cliente. Eu não gosto de fazer isso porque queima, tá? Queima a gente, e porque depois, com certeza, se der outro problema, ele vai voltar, aí eu vou ter que comprar outra bateria para ele. Então, deixar bem claro, ó, vou dar um choque na sua bateria, vou te cobrar aí R$30.
Aí você leva. Se der certo, se funcionar, ficar bom, ótimo. Se não, vai ter que trocar sua bateria. Aí eu já passo o preço da bateria nova. Mas esse equipamento é essencial para a gente ter, tá? Por quê? Porque o celular chega para a gente desligado. Então a gente tem que ter ele para quê? A gente vai ligar o positivo e o negativo, certo? Na corrente da bateria do telefone e vai ligar o telefone. Para quê? Se a placa do telefone estiver em curto, na hora ele já apita. Então, às vezes você já testa até antes de mexer no equipamento. Porque tem muitos que falam assim, ai, eu vim trocar a minha tela quebrou. A tela quebrou. Então, às vezes eu já dou uma testada antes nisso aqui, para ter certeza, porque ele fala que a tela quebrou. Veio um cliente esses dias aqui, em mim aqui, que disse que ele era só para trocar a tela. Mas na hora que eu fui e coloquei na máquina, a placa dele estava queimada. Aí eu fui a fundo, o celular dele tinha molhado, ou seja, estava em curto o celular dele. Então ele já vem na esperteza, tem que trocar a placa, tem que trocar a tela, entendeu? Mas ele não havia me falado que o celular dele havia caído dentro da água. Então depois que eu vi que estava queimado, eu já entrei em contato com ele, amigão, sua placa está em curto, eu vou abrir seu telefone para ver o que aconteceu. Aí eu abri o telefone, eu já vi vários sinais de oxidação. Aí eu falei para ele, esse telefone não caiu na água, não? Aí ele falou assim, caiu, mas foi só um pedacinho. Tudo. Eu falei, então esse equipamento, fonte de alimentação digital, é essencial. Que nem eu falei para vocês, ó, faixa de preço de 350, tem ela até 30 mil, eu já vi uma de 30 mil reais, tá? Porque tem umas também que faz várias outras medições, tá? Tem umas fontes de alimentação que ela corre a placa, essa não. Essa, ela vai correr a placa e já tiver alguma parte em curto, vai acusar. Tem umas fontes de alimentação digital, que são essas bem mais caras, que elas fazem o quê? Elas analisam a placa inteira. Então, ela vai mostrar aonde detalhadamente que deu o curto, entendeu? Então, essas daí são bem mais caras. Banheira ultrassônica é essencial. Ó, pode ver que tem até um relógio e um óculos aqui, ó. Isso daqui é usado para várias coisas, tá? Na nossa parte, é usado para desoxidar o celular. Então, o celular caiu dentro da água. A gente tem que desoxidar ele. A gente vai usar essa banheira ultrassônica no álcool isopropílico, tá? E se quiser limpar a peça também, é só... Às vezes, quando o cliente traz um celular... eu tenho cliente meu, às vezes, que traz um celular aqui que ele é pedreiro. A hora que eu abri o celular dele, parecia que tinha um caminhão de terra dentro. Aí, o que eu fiz? Eu estava funcionando. Eu coloquei dentro da banheira ultrassônica. Para quê? Para limpar, para lavar, para ficar bem limpinho. Com álcool isopropílico. Ó, só se usa álcool isopropílico aqui dentro, tá, pessoal? Não pode colocar álcool comum aqui dentro e ligar ela, não. Somente álcool isopropílico, que é o 99,9%. Não usa nenhum outro tipo de líquido. E ele serve para... A maioria das pessoas usa esse equipamento aqui para, tá vendo, ó, limpar relógio, limpar óculos e limpar ouro. Porque ele faz uma limpeza bem avançada em ouro. Então, o que esse daqui realmente ele faz? Ele desoxida. Então, o celular da pessoa caiu na água e a gente viu que ele oxidou. Então, a primeira coisa que eu faço, não tá ligando, tá dando curto. Qualquer celular que eu pego, que a placa tá dando curto, eu coloco dentro da banheira ultrassônica de um lado, deixo 5 minutinhos, desligo ela. Inverto, do outro lado, 5 minutinhos, desligo e tento ligar. Muitas vezes ressuscita, tá? Por quê? Porque às vezes, por exemplo, quando pega a água, os fios, a corrente tá aqui, ó. A corrente da corrente que passa de energia tá assim. Aí dá um curto nela, com água, ela faz assim, ó. Então, a hora que a gente joga dentro da banheira ultrassônica, esse curto separa, tá? Ela, na limpeza, ela tira aquilo que ficou no meio do caminho. Então, é mais ou menos assim. A hora que oxida, fica um negócio no meio do caminho. Então, ele faz essa limpeza que separa. Então, celular em curto, banheira ultrassônica, celular que molhou, não está ligando mais, banheira ultrassônica. Tá? A gente vai aprender mais na aula prática, vai retornar nisso daqui também. Na escola tem, tá? A gente vai aprender bastante, tá? Isso aqui é
é outra coisa que também não é assim essencial de imediato, tá? Mas é essencial para se você for trabalhar só com uma manutenção de trocar conector, sabe? Mas eu gosto de ter ela para fazer limpeza mesmo, porque é bom. Às vezes até nas chavinhas que eu uso aqui, que eu coloco dentro dela, que fica limpinha. Luva antiestática, tá? A gente é essencial. Quando vai mexer no telefone, tá? Quando eu vou mexer no celular para trocar uma tela, que eu tenho acesso à placa dele, só que eu não pego a placa na mão, mas eu tenho acesso, eu utilizo essa corrente antiestática, tá? Agora, quando eu vou pegar a placa na mão mesmo do cliente, pegar ela na mão, a placa na mão, aí eu utilizo uma luva antiestática. O que é antiestática? Lembra que eu falei? Ó, às vezes você encosta numa pessoa ou em algum lugar, dá aquele choquinho que as pessoas até assustam. Nossa, tá dando choque, está dando choque. Porque isso é a estática do corpo. Se acontecer numa placa, ela pode danificar vários componentes. Por quê? Porque diodo, eletrodo, eles, mesmo desligado, eles são energizados, tá? Passa corrente de energia. Então é essencial a gente ter a luva antiestática, tá? E a pulseirinha. Então eu coloquei aqui faixa de preço R$15, R$50, mas eu acho que R$50 você consegue comprar até as duas, tá? Mas é essencial ter para tirar a antiestática. A não ser que você monte uma bancada e aterrize ela, né? Coloque uma manta de antiestática na tua bancada e ligue um terra, entendeu? Isso daqui também, pessoal, ó, tem que ficar ligado a um terra, tá? Não adianta você pegar isso aqui também e plugar em qualquer lugar. Tem que ligar. O que é um terra? Um terra é qualquer coisa que tem contato ao chão, tá bom? Por exemplo, a hora que você quer tirar a tua antiestática, o jeito mais fácil, pisar no chão descalço. De preferência na terra. Tira toda a estática. Mas, usando isso daqui, ele não deixa. Então, você liga isso daqui aonde? No pé da mesa, por exemplo. Ligou no pé da mesa, a mesa tem contato com o chão, já tira a estática. E a luva, ela não deixa passar nada, tá? É muito mais confiável, bom? Lupa tem que ter, tá vendo? Essa lupa aqui, ó, é na faixa de R$50 também. Ela é boa também, tá vendo? Que você consegue até colocar a placa aqui. Eu comprei uma dessa para usar, cara, mas eu não gostei não. Entendeu, pessoal? Por quê? Porque eu coloco a placa e vai soldar. Então eu preferi comprar essa daqui, tá vendo? Ó? Na hora que eu vou mexer na placa, eu grudo a placa aqui. Por quê? Porque às vezes na hora que eu vou colocar a placa aqui, ó, fica pesado, ele fica pendendo. Mas a lupa aqui é essencial, tá? Ou a lupa, tem gente que prefere o óculos, tá vendo? Ó? Não é muito caro, tá? E eu tenho também esse daqui, ó, que eu vejo que eu ligo ele no computador, tá vendo? Ó, que é um microscópio, tá? Microscópio digital, tá bom? Que aí eu consigo visualizar ele, utilizo um equipamento aqui, ó, pra vocês poderem entender como que eu faço aqui. Ó, eu utilizo uma haste, tá? Que ela é colocada, então eu coloco o microscópio e vou acompanhando no computador, tá? Então a gente tem que ter uma lupa para a gente poder enxergar melhor, tá? As peças, na hora de fazer qualquer tipo de serviço, tá? Até trocar conector de carga, eu gosto de utilizar essa lupa aqui, ó. Tá? Para eu ver melhor se não tem, para a gente ver se não tem nenhuma trilha que está encostando com a outra. Então, por isso que é essencial. A olho nu, às vezes, você não vê. Aí, a hora que você vai conectar, ele dá curto. E o kit de limpeza, tá? Álcool isopropílico, uma escova de limpeza, tá? Eu uso uma escova de dente mesmo. O álcool, pessoal, mais uma vez, é somente álcool isopropílico que pode passar na placa, tá vendo? Ó, ele é 99,8 ou 99,9% álcool. Não pode passar nenhum outro tipo de produto, tá? Somente o álcool isopropílico. Então, a faixa dele de preço é de 10 a R$50, é necessário, tá? Kit de chave, o que a escola fornece é esse daqui, ó, é o essencial, tá? Tem gente que gosta de comprar um kit de chave que é só para iPhone, tá bom? Espátula, tá? A chave vocês sabem para que usa, também não preciso especificar, né? Mas é o kit de chave, ó, pode ver que o meu é desse daqui igual da escola, ó minha chavinha.
É essencial, tá? A diferença agora, pessoal, a diferença das peças para reposição, tá? Original, genuína, é quando ela é original. As distribuidoras, elas são bem sinceras, tá? Elas não te enganam, não. Elas não vendem para você uma peça paralela falando que é original, tá? E você nunca deve falar para o cliente que você está pondo uma peça original e está colocando uma paralela, porque depois vai ter problema. A diferença de preço é muito grande. Por exemplo, iPhone, peça, tela original, é somente na loja, nas iPlace, tá? Somente loja oficial da iPhone. Nenhum outro lugar vende peça original da iPhone, tá bom? Então tem original, são as genuínas, originais. Depois vem a original China. Original China, ela é original, porém, ela vem da China. A única diferença é essa, entendeu? Da original. Por exemplo, a fábrica do celular, ele é importado dos Estados Unidos, então a peça original vai vir dos Estados Unidos. Se a peça original vir da China, ela é original China. Só que a qualidade da original China é a mesma qualidade de uma peça original genuína, tá? Depois vem a nova onda que saiu no mercado aí, as telas que são da Incel, tá? A qualidade dela é qualidade original, só que ela é inferior, entendeu? Nunca se pode falar que é original, ela é inferior, mas a qualidade dela é boa, tá vendo? Eu coloquei até a diferença de uma para outra, tá vendo? Uma original, tá? E uma paralela, ó. Pode ver que até a cor muda tudo, tá? Aí depois vem as paralelas. As paralelas também costuma ser boa, tá? Aí tem paralela que o brilho tem que ajustar automático, tem paralela que você tem que ajustar o brilho, tem que instalar outro aplicativo no celular para mexer com o brilho, tá? Aí depois vem a primeira linha e segunda linha. Lembrando que paralela, primeira linha, segunda linha, quando é Samsung, às vezes não encaixa, o encaixe das bordas não fica 100%, uma parte fica mais alta, outra parte não encaixa certinho, então tem vários problemas aí. Então eu falo para o cliente, falo assim, amigo, ó, seu telefone, se for colocar uma tela original China, fica em R$ 300. Uma paralela segunda linha fica em 100. Só que eu já deixo bem claro para ele, ó, é segunda linha. E independente de qual você colocar, pela lei, você tem que dar 3 meses de garantia. Só se por acaso acontecer dele quebrar, né? Aí a garantia perde, tá? Mas a maioria agora estão vendendo bastante em céu, tá? Eu coloquei uma tela em céu num celular, segundo o cliente, ficou melhor de quando era original. Então eu não sei, sabe? Não sei se é a mente dele. Ele falou assim, Ciro, meu celular ficou melhor do que o original. A tela era melhor do que o original. Então, a ordem é essa, tá? Original China, em céu, paralela, primeira linha, segunda linha. Bom, pessoal, é isso. Deixa eu passar para vocês. Vou deixar, falta 3 minutinhos, vou deixar aberto rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Essa é a hora de perguntar. Depois, se não, depois também, se acabar a aula aqui, vocês podem estar perguntando no grupo lá, que eu estou acompanhando no grupo lá, tá? Se não der tempo de perguntar aqui, vocês podem perguntar lá no grupo lá, que eu vou respondendo no grupo para vocês. Ó, ninguém ficou com dúvida, pessoal? Fala, Rodrigão. Professor, Ô! te perguntar para o senhor, aquela coisa que o senhor estava falando do sugador de solda, por exemplo. O senhor estava falando também que tinha um outro que tinha um nome também que puxa solda, malha de solda? Isso mesmo, isso. É uma malha Eu esqueci o produto, mas é a malha de solda. Se você falar malha de solda, em qualquer lugar você consegue comprar ela. Entendi. É malha de solda. Hã? Entendi. Entendeu?
Se qualquer lugar que você chegar e falar malha, ela é cara, viu? Ela é bem cara. Mas ela é eficiente por quê? Porque você joga o ferro de solda, ó, eu vou tirar a solda. Eu jogo o ferro de solda e com ela em cima. Aí a hora que eu tiro o ferro de solda, ela já arranca toda a solda. Eu tava vendo alguns vídeos do YouTube e o pessoal tava usando essa malha de solda. É malha de chumbo, acho que é. Não é chumbo também. Eu esqueci, eu queria falar pra vocês o material dela, mas ela é bem cara. Uma vez eu comprei, eu paguei acho que R$70, veio 30 centímetros. Mas ela é bem útil. Mas o sugador é essencial, viu? Essa malha aí, geralmente eles usam mais para mexer quando vai mexer diretamente em placa, sabe? Trocar CI ou essas coisas aí. Agora, para trocar a solda, essas coisas, o sugador é o essencial. Entendeu, Rodrigo? Entendi, professor. E aí, ninguém mais ficou com dúvida? Fazer outra pergunta para o senhor. Claro. Na onde que eu posso estar comprando ferro de solda? Ferro de solda? Qualquer loja, qualquer lugar em Rio Preto. Você é de Rio Preto? Vou fazer outra pergunta para o senhor. Tem alguma qualquer potência? Lugar. Ó, sabe onde eu gosto de comprar? Acho que é uma rua para lá da escola, ali perto do Mundo Eletrônico, nesses lugares ali tem. Acho que é LB, chama, um negócio assim. Ferro de solda você compra. Ele tem alguma potência para ser comprado? Não. 30, Não. 60? Não, só tem que ficar atento com a ponta dele. Tem que ser uma ponta bem fininha, tá? Para facilitar. Entendi. Não sei se tem velocidade. Às vezes tem uns que é mais forte, só que o menor, o básico pra gente é o essencial, tá? O tipo de solda que a gente faz em placa. Entendi. Aquele negócio de pôr na banheira lá, é o famoso banho químico? Isso. Banheiro ultrassônica dá o banho químico. É isso mesmo. Geralmente